Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom nós estarmos juntos novamente. E neste dia, então, nós vamos dar prosseguimento, neste domingo, aos estudos que nós estamos fazendo dos livros de 1º e 2º Crônicas. E no estudo de hoje nós vamos trabalhar, como o Júlio e eu temos dito, nas entrelinhas, né? Para que você possa estudar também em casa e entender melhor o contexto todo do que está acontecendo neste período na história da vida do povo de Deus. E nós vamos estudar nesta aula sobre o reinado de Acás. O rei Acás, então, que significa em hebraico ele agarrou, ele foi sucessor de seu pai Jotão, como visto na aula anterior pelo Júlio, não é? E ele reinou então por 16 anos em Judá, durante os anos de 736 a 716 a.C. E durante então o final muito conturbado do reino de Israel no norte. O seu governo, ele foi caracterizado por muitos problemas e ele mesmo recebeu este epitáfio: não fez o que era reto perante o Senhor ou aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Está isso destacado lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 2, e também no texto que nós estamos trabalhando hoje, que é o capítulo 28 de 2 Crônicas, no primeiro versículo. O cronista, então, ele lembra o povo que vinha da Babilônia, que tinha que cumprir à risca os preceitos e mandamentos de Deus, que mesmo governa o destino do povo, para a bênção e também para o juízo. Acás, ele conquistou a reputação de transgressor por aprovar a colocação de imagens dos ídolos assírios no templo de Jerusalém e também por oferecer sacrifício aos deuses de Damasco. Isso está mencionado em 2 Crônicas, capítulo 28, lá no finalzinho, que nós vamos rever de novo, versículo 23. Então, o que significa que, desta forma, ele criou um sincretismo tão profundo com outras religiões que essas assumiram uma forma muito peculiar em Judá e ao seu redor. Muito bem, vamos ao texto de hoje, capítulo 28 de 2 Crônicas. Os versículos 2 e 3, eles narram que andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale de Inom e queimou aos seus próprios filhos. E é interessante que, segundo Reis, capítulo 16, ele menciona um filho somente. E nós vamos trabalhar como está na forma de 2 Crônicas, quando menciona os seus filhos. E diz então que este homem queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Queimou a seus próprios filhos. Isto quer dizer o seguinte, que na história bíblica, irmãos e irmãs, essa forma de sacrifício humano, o aspecto mais vil da decadência humana, está ligada à adoração de Moloque. E nós vimos já que a tradução de Moloque é o mesmo que Moleque, né? Este era uma divindade amonita equivalente ao Baal dos fenícios, cujo culto foi introduzido em Israel por nada menos que Jezabel, que era esposa de Acabe, e ela era filha do rei e sumo sacerdote dos sidônios. Deus já havia ordenado, né, como narra lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, quando diz: não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram ao Deus ou aos seus deuses. Nós vivemos hoje, né, um período, um tempo de sincretismo, né, de incorporar ao cristianismo certas práticas que nunca foram proclamadas por Cristo.
Um dos exemplos, né, e que nós vemos em nossos dias, e eu e o Júlio já demos tantos outros exemplos a respeito disso em aulas anteriores, né? E nos dias de hoje nós vemos o supercrente ou a supercrente, né? Que deve vencer em tudo e contra todos. Senão, essa pessoa está em pecado ou alguma coisa está fazendo de errado. E não é dessa forma que nós devemos agir, né, irmãos e irmãs? Nós devemos pensar a respeito disso e no final eu vou fazer um desafio para que eu e você possamos pensar nessa semana a respeito disto. Muito bem. Apesar então das reformas que foram feitas posteriormente por seu filho Ezequias, que nós veremos nas próximas 2 aulas, Acaz havia lançado o reino do sul no mesmo caminho pelo qual o do norte tinha andado anteriormente. O versículo 4, então, ele narra que também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. E aqui quando diz outeiros, vales, árvores frondosas, né? Esses então eram os lugares onde se adoravam as divindades da natureza, aos Baalins, cujo culto se propagava entre os cananeus em geral. Por esses motivos, então, o texto narra nos versículos 5 e 6 que Deus entrega o rei Acaz e o seu povo nas mãos do rei dos Círios, né, e também do rei de Israel, que eram Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Esses 2 homens, esses 2 reis, uniram forças então contra Acaz, os quais o derrotaram e levaram dele um cativeiro ou em cativeiro uma grande multidão de presos, homens, mulheres, jovens e crianças, no total de 200.000 pessoas. Muito bem. E aí você fica pensando, mas o exército venceu de que forma, né? Esse exército de Israel, ele ganhou sim a vitória, mas não foi pela superioridade de armas, mas como consequência do julgamento divino. Se o povo de Judá tivesse confiado nas promessas vindas de Deus pelo profeta Isaías, nada teria acontecido, mas Acaz as recusou. E aí nós temos que entender, e vamos entender, que Isaías estava profetizando através de Deus neste tempo, né? Período de 730 a 700 a.C. E durante, então, o reinado de Acaz. O capítulo 7, versículos 1 a 16, nós não vamos ler aqui hoje, todo, né? E pedimos que vocês leiam em casa para entenderem melhor esse contexto. Este livro, né? Este capítulo do livro de Isaías, ele nos apresenta então a profecia que Deus envia através deste profeta contra Israel e a Síria. E aí nós vamos nos ater apenas ao versículo 4, que diz assim: e dize-lhe ao rei Acaz: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. E é interessante se a gente trouxer para os nossos dias, né, aquele ditado que diz, né, fogo, palha de fogo, né? Então, ou seja, Deus está dizendo, isso aí é palha de fogo, né? Pouco tempo vai se acabar, vai se exterminar. Eu estou junto e eu estou à frente de vocês. Mas o rei Acaz não aceitou esta palavra do Senhor. Muito bem, como eu disse, o profeta Isaías estava presente naquele momento, né? E os capítulos 7 a 10 deste livro, então, nos dão uma visão do estado de governo do rei Acaz. Acaz, ele começara o seu reino, ou o seu reinado, diante de alguns problemas consideráveis. Ou seja, havia um tipo de coalizão entre a Síria e Israel contra Judá. Mas tinha uma promessa de Deus, né? E essa promessa, contudo, ela foi feita por meio do profeta Isaías, como nós dissemos anteriormente.
Deus deu as coordenadas para este homem, Deus deu as coordenadas para este povo, né? E essas coordenadas seriam suficientes para fortalecer a sua confiança. Mas no versículo 7 do capítulo 9, o versículo 9 do capítulo 7 de Isaías, perdão, irmãos e irmãs, diz assim: se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Palavra do Senhor. A seguir, então, nós vemos o cronista destacar nos versículos 8 a 12 do capítulo 28 a ação de Deus que usa o profeta Oded, mais um profeta que Deus envia para ministrar o coração do povo. Em hebraico, este nome quer dizer estabelecido, um homem verdadeiro, um homem corajoso que o Senhor levantou no meio daquela nação iníqua e idólatra, numa hora em que estava chegando ao seu fim. E aí, quando eu digo chegando ao seu fim, é que nós estamos mencionando a questão da queda e destruição de Samaria, capital, não é? De Jerusalém, que aconteceu em 722, que foi tomada pelos assírios e destruída. Muito bem. O Júlio citou na aula passada, num determinado momento, a questão de que o cronista ele está trabalhando, sim, aqui o Reino do Sul, mas em alguns momentos ele tira o foco do Reino do Sul e vai para o Reino do Norte. E neste momento aqui, o cronista, então, ele muda o seu foco, normalmente voltado para o Reino do Sul, e relata que alguns cidadãos do Reino do Norte deram ouvidos à repreensão profética de Oded. O que aconteceu aqui? O próprio Deus deu a liberdade para que os sírios e o reino de Israel pudessem invadir Judá e levar os seus cativos. Mas o que acontece? Esses homens agiram de uma forma tão irada para cima dessas 200.000 cativos, né? Tirando todos os seus despojos, arrancando tudo que havia deles, né? Que Deus, né? Diz que o trono de Deus fica irado. Deus ficou irado com a ação desses homens. E aí utiliza então, ou usa o profeta Oded para falar para esse povo, não é? E aí, os versículos seguintes, né? Versículo 15, diz que homens foram designados nominalmente, ou seja, foram escolhidos a dedo, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-no e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, ou seja, aplicaram bálsamos e óleos nos feridos. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. E voltaram então para Samaria. Versículo 15 do capítulo 28. E é interessante, irmãos e irmãs, que este ato de amor para com os inimigos, ele é muito singular no Antigo Testamento. É um exemplo daquilo que Cristo ordena no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, fala a respeito deste amor. E também ele nos ensina mediante a parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Leiam depois e recordem então desses dois fatos, né? É raro, meus irmãos e minhas irmãs, uma vitória bélica resultar em virtude ou uma conquista resultar em consideração. A história da guerra várias vezes registra tratamento tão humano como esse, ou seja, tratamento para com 200.000 pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças. O cronista então continua a relatar os fracassos de Acaz, quando nos versículos 16 a 21, Acaz pede socorro aos assírios. Naquele tempo, versículo 16, mandou o rei Acaz pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Né? Novamente, no seu desespero, né? Acaz ele continua, né?
Ou ele apela para os reis pagãos, em vez de recorrer a Deus pela fé e pela oração. Deus já havia falado mais de uma vez, através dos profetas, e este homem então desobedece à ordenança do Senhor e passa a obedecer ou passa a pedir, né, socorro aos reis pagãos. O castigo de Acaz então continua, mas este não se corrigiu. Antes, entregou-se mais ainda à idolatria. Vejam o versículo 19 do capítulo 28. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele, de todo, se entregou à transgressão contra o Senhor. E o pior, meus irmãos, nos versículos seguintes, 20 e 21, diz então que veio a ele Tiglat-Pileser, que era então o rei, neste momento, da Assíria. Porém, ao invés de ajudá-lo, o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e das dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não o ajudou. Acaz chega ao cúmulo de dar maior valor aos ídolos dos inimigos do seu povo do que ao próprio grande profeta nacional Isaías, no decurso daquela crise, como nós já mencionamos, né, no capítulo 7 de Isaías. Então, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Pois, como eu disse agora, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Está mencionado no capítulo 28, versículos 22 e 23. Então, por esse ato, o rei Acaz suspendeu o culto público que a nação prestava ao único Deus, e o único Deus verdadeiro, privando a sua nação da fonte de bênçãos. O versículo seguinte diz que ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Versículos 24 e 25. Concluindo então o capítulo, né, nós vamos ver que o cronista ele expande o relato que está lá em 2 Reis, capítulo 16, versículos 1 a 4 e versículos 16 até o 18, né, a fim de mostrar então que Acaz fechou por completo o templo em Jerusalém. O cronista conclui então nos versículos 26 e 27, dizendo então que este homem veio a falecer e foi enterrado junto aos seus pais, mas não com dignidade, com honra, pelo que ele havia feito, né, por ter buscado a idolatria, desobedecido, desacatado à voz do Senhor, à palavra do Senhor, né? E mais uma vez nós vemos um dos que poderiam ter sido grande rei naquele reinado de Judá. Ele morre desta forma, né, sem ter o cuidado necessário no seu enterro, não é? Desobedecendo dessa forma todos os preceitos que Deus havia designado e falado à vida dele e à vida do seu povo. Muito bem. E aí eu disse no começo do estudo que eu ia jogar um desafio, né, para que eu e você, né, eu me incluo também, que nós pudéssemos pensar a respeito durante este dia, esta semana, né? O que eu tenho praticado que vai de encontro à palavra de Deus, né?
Eu tenho feito sincretismo com a palavra de Deus, com Deus, não é? No sentido de barganhar bênçãos, como eu falei a respeito do crente, não é? Que tenta barganhar com Deus, que nós possamos pensar, refletir e orar a respeito disso. De que modo nós temos agido para com Deus? Ele tem sido realmente o nosso Senhor ou nós temos tentado fazer de Deus, né, uma moeda de troca? Né? Nós possamos pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e caminhar realmente dentro da vontade de Deus, buscando orientação, buscando um sentido de vida, de intimidade com Deus. Que tenhamos uma semana abençoada e nos próximos 2 domingos vamos trabalhar aí sim, né, um tempo gostoso, um tempo de bênção, um tempo de reconstrução, quando nós vamos estudar a respeito de Isaías, de Ezequias, filho de Acás. Que tenhamos uma ótima semana abençoada por Deus e na ação do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Até lá.